difícil pra caralho. A gente tem que estar junto, meu irmão. E foi falado, o início de jogo dos caras é forte. Meu irmão, o nosso vai ser muito mais, rapaziada. O nosso vai ser muito mais. Intensidade, a hora que vai ficar lá já sangue no olho, meu irmão. Os caras vão ver que a gente quer vitória e a gente vai conseguir essa vitória hoje. Com a vitória por 1-0 contra o Londrina na última sexta-feira, a Ponte Preta se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. Agora, com uma diferença de 5 pontos para o Z4, a Macaca ganhou um alívio para a semana de preparação antes do derby. Jogo super importante, né? A gente precisava aí desses 3 pontos, dar mais um saltinho ali na tabela. Isso também dá uma confiança a mais, né? Uma tranquilidade maior para a gente trabalhar durante a semana. A gente sabe desse jogo importante que está chegando, desse clássico, é um jogo que envolve toda a cidade, né? Então tenho certeza que a gente vai chegar bem preparado. E para o clássico do final de semana, a Ponte Preta chega com a melhor sequência invicta na competição. 4 jogos sem perder. Além disso, a equipe de Pintado conseguiu estabilizar o setor defensivo. Com a 5ª melhor defesa da competição, a Macaca só foi vazada uma vez nos últimos 4 confrontos. E o que mais chama atenção é que o time alvinegro não sofreu gols em 12 dos 25 jogos disputados, praticamente metade das partidas. E para o derby de sábado contra o Guarani, o técnico Pintado vai contar com força máxima na defesa. Kaique França e Arthur retornam de suspensão, enquanto Fábio Sanches, liberado pelo STJD, também fica à disposição. Além do sistema defensivo, tem novidades também do meio para frente. Léo Naldi retorna de suspensão e deve jogar ao lado de Felipe Amaral e Elvis. Já no ataque, André, que ficou de fora na partida contra o Londrina por um desconforto muscular, segue otimista para atuar neste sábado no Brinco de Ouro. O André sentiu um problema muscular antes do jogo. Ontem ele fez, acho que hoje de manhã, ele fez um exame e acusou um edema muscular, então o André teve que ficar fora. E no 19º derby do século, a Ponte Preta busca igualar os números do rival, que possui uma vantagem mínima no retrospecto. Desde 2001, foram 6 vitórias para o Bugre, contra 5 da Ponte. Além disso, outros 7 duelos terminaram no empate. Mas emocionalmente a gente vai muito forte para um jogo muito importante, para um jogo que para a gente são 3 pontos iguais aos outros. Mas é um derby, né? A gente sabe que todos nós sabemos o quanto vale e o quanto é prazeroso, tem que ser prazeroso, e a gente está muito preparado para isso. Bem, vamos falar da Ponte Preta, Macaca, que tem o derby, partida marcada para sábado às 18 horas, e não terá o Ramon Carvalho e não terá também o Tomás Kaique. Ontem o CH já comentou a respeito, né, mas o Gleger não estava aqui. Eu fiz a pergunta se os jogadores vão fazer falta ou não. Estava aqui ontem, Gleger? Ontem foi meu dia de folga, aliás, aliás, para você que está acompanhando, toda segunda e sexta é meu dia de folga, tá certo? Claro, Batista, você perde alguns jogadores, sempre faz falta, né? Claro, mas o jogador não é. Pode ser que o jogador nem seja titular, mas ele faz falta. Porque às vezes numa alternativa de jogo, né? E o elenco, o treinador, ele precisa contar com o elenco sempre. E aí você perde, seja ele titular ou não, faz muita falta. Para mim não tem dúvida. O Ramon Carvalho é um negócio impressionante. Ele sabia que ele tinha cartão, aí entra em campo 4 minutos de jogo. E aí ele comete uma falta e toma o cartão amarelo. O cara não podia pensar um pouco? Bom, é assim, né? Se fosse também uma falta técnica, o adversário está no sentido do gol e aí você troca um possível gol pela falta. Mas não, meio do campo, beirada do campo, não tinha nenhuma possibilidade de acontecer nada. Aí ele comete a falta e vai desfalcar o time da Macaca. Sabe que acontece muito isso? Por quê? A temperatura, estávamos juntos, eu e o CH na transmissão. A temperatura do jogo estava altíssima, né? Principalmente pro lado da ponta, estava cheia de dificuldades. E aí o cara entra, já entra com a adrenalina lá em cima. Acontece muito, mas eu concordo contigo. Acho que o cara precisa ter uma sensibilidade e falar, opa, peraí, tô com 2 cartões... Né? E não só para o próximo jogo, mas dentro do jogo, do próprio jogo. O cara, 4 minutos, ele fica pendurado, já tá podia ter sido expulso. Eu concordo 100%, mas tem muito isso também, viu, Batista? A adrenalina do jogo, a temperatura que o jogo pede, e aí o cara entra, né, e acaba acontecendo isso. Mas, repito,
Eu concordo com você. O cara tem que ter um pouco de sensibilidade também. Opa, peraí, calma, né? A hora que algum lance mais agudo, ok, mas ali eu também. Falamos isso, né, CH, na transmissão, né? Que foi um lance desnecessário. Quando Totalmente desnecessário. Quando tudo não ajuda, né? O jogador sabe que as coisas no campo não estão bem, né? A partida contra o Londrina, ela irritou nós, ela irritou a torcida e quem estava em campo. Eu tenho certeza que eles queriam fazer o melhor, mas a coisa não estava fluindo, não deu encaixe. O Londrina veio aqui, atrapalhou a vida da Ponte. Eu não sei se o Pintado não preparou direito o time, se o time estava naqueles dias e não está bem. E acontece isso com a gente aqui, por exemplo, você que está em casa, no seu trabalho, tem dia que você vai tentar fazer o melhor e não consegue. O fato é que a Ponte jogou muito mal. E eu acho, Batista, é muito do que o Gleger falou. Às vezes o todo contagia. Eu não estou tirando a responsabilidade, eu estou com você 101%. O cara tem que ter consciência, saber que está pendurado, não vai deixar o adversário, não é livre, não é isso que eu estou dizendo. Mas existem cartões e cartões. E eu também estou com vocês. O cartão dele foi absolutamente desnecessário. Agora, sobre a montagem do time, o André se ausentou na última partida e aí o Pintado montou um esquema diferente, não jogou bem, fez um jogo muito ruim, mas ganhou o jogo. E agora, para o derby, como é que vai ser, hein? Ele coloca o André, retorna o André no time ou não? E na lateral esquerda, o Arthur está de volta, é o titular. Vai jogar ou não vai jogar? Vai jogar o Arthur, claro. Agora, a questão do André é assim, o que pretende o Pintado para o jogo? Tem muito disso. Porque eu, por exemplo, mesmo com o André 100%, podendo contar com ele aí, eu não colocaria titular. Porque eu acho que para uma partida como essa, fora de casa, você precisa de velocidade, você precisa de mobilidade, né, de agilidade. E o André, a gente sabe que não tem isso. Ele pode sim aparecer durante o jogo numa alternativa diferente, né? Um pouco mais espetado ali entre os zagueiros. Mas pela característica do jogo, eu deixaria o André e manteria o mesmo esquema implantado na última partida, que não foi bem, concordo com você, ganhou o jogo, mas não dá para você analisar por uma partida. Você precisa ter uma sequência. Né? Não deu certo lá, mas pode ser que dê certo no próximo. Ele só vai saber se ele utilizar. É uma situação complicada, né? Que o técnico tem que sopesar para ver o que é que ele vai fazer. Porque contra o Ceará, com o André, a Ponte fez uma grande partida, não ganhou o jogo, empatou, o jogo fora de casa também. E aí contra o Londrina jogou muito mal, sem o André e ganhou o jogo. Olha a sinuca de bico na cabeça do treinador. Eu só tenho uma convicção à distância, que a volta do Leonaldi vai melhorar o desempenho do time no meio campo. Isso eu tenho certeza absoluta. E eu acho que contra o Londrina, Batista, o Leonaldi fez muita falta. Essa saída no corredor do lado direito, na frente do lateral direito da Ponte, faz muita falta. Aquele corredor é muito importante. Eu acho que melhora esse aspecto, melhora o toque de bola, melhora a marcação, melhora a fluência. Ele não é meio time, mas ele é um cara diferente do time. Então isso também tem ligação direta ao desempenho duvidoso. Estou criticando quem jogou no lugar dele, não é isso que eu estou dizendo. Mesmo porque ele joga todos os jogos e quem está entrando joga de vez em quando. Teve a volta do Elvis, que para mim não pegou no breu de novo, mas ele foi prejudicado pelo todo também. Eu não voltaria com o André, respondendo diretamente a tua pergunta. Não voltaria pela falta de mobilidade dele. E vou dizer uma coisa. Se o Pintado escalar o Elvis e o André juntos, ele está entregando de presente a possibilidade ainda maior do Guarani vencer o jogo. Porque com esses dois jogadores, desculpa, com todo respeito, o momento não é propício para eles jogarem. Se jogar o Elvis, não pode jogar o André. Se jogar o André, eu tiro o Elvis do time. Mas volta o Leonaldi, quem é que sai do time? Vai sair o Mailton, né? Que ganhou a oportunidade no último jogo, vai sair o Mailton e o Leonaldi vai fazer aquele corredor, como disse o CH, pelo lado, Paulo Baia pelo outro e ele Elva dentro. E o Elvis permanece fechando o tripé de meio de campo. É o famoso tripé da Ponte. Exatamente. Amaralzinho primeiro, lado esquerdo. Filipinho, lado direito. O Leonaldi, resta saber se ele vai espetar 3 atacantes ou vai pôr o Elvis para fechar ali o meio campo com 4 homens. A gente não sabe.
Eu faria, já que vai escalar um dos dois, meio campo com Elvis e na frente Baia e Eliel. É o que eu faria para começar o jogo. E é o que ele vai fazer, também acho. É possível. É possível que seja isso. Volta o Leonaldo na vaga do Mailton para jogar ali daquele lado, Gleger, lado direito. Eu tô achando que Paulo Baia e Eliel. Eu tô achando que ele vai escalar o André de começo. É um palpite, tenho nenhuma informação, é só um palpite. Mas aí ele tem que tirar o Paulo Baia ou o Eliel, Isso né? na nossa cabeça, né? Ou ele tira o próprio o Elvis e coloca o André um pouco mais adiantado. Mas os dois estão voando. Como é que ele vai tirar um dos dois, Paulo Baia e Eliel? Então, Batista, ele é o cara que está fazendo gol. Aliás, tá jogando bem. dos 3 últimos jogos, ele marcou gol em todos os jogos. Como é que você vai tirar o Eliel do time? Ele já fez um meio-campo menos um desses 3 volantes que a gente, com o Elvis jogando. Ele já jogou Filipinho, Leonaldi e Elvis. Ou Amaral, Leonaldi e Elvis. E colocou Eliel na beirada e o André de começo. Para jogar os dois juntos, Elvis Então existem muitas possibilidades para ele poder mexer. Eu já falei o que eu faria: 4 no meio com o Elvis, sem o André lá na frente. Olha, dos 15 últimos confrontos, Guarani, Ponte e Guarani, a Ponte ganhou 6. Guarani 3 e teve aí, né, o restante de empates. Então, a Ponte vai para o Estádio Brinco de Ouro para vencer a partida. Agora, ao modo dela jogar. Quer dizer, o sistema defensivo marcando uma barbaridade e jogando por uma bola. Agora, cabe evidentemente o adversário neutralizar esta situação. Mas o jogo da Ponte é esse. Não acredito que, por ser derby, o Pintado vá montar um esquema completamente diferente daquele que ele vem atuando até agora. Por isso nós estamos falando agora. Ele vai mudar só. Nós estamos aqui conjecturando peças. Quem que ele vai colocar? Quem vai jogar o André? Né? Vai jogar o Elvis? Vai voltar o Leonaldo? É isso que nós estamos conjecturando. Mas o jeito de jogar, não tenho dúvida. Foi isso que o Gleger colocou. O jeito de jogar não vai mudar. Se ele colocar o André, ele tira um dos caras da frente. Mas eles estão jogando pra caramba. É verdade, mas na nossa cabeça isso. Na nossa cabeça, que o Eliel e o Baia não podem sair do time. Mas como na nossa cabeça? Todo mundo tá vendo, hein? Bom, Paulo Baia... não é todo mundo. Somos nós, Batista. É o treinador. Não estamos aqui trocando ideia. É isso que nós estamos falando. Eu não escalo o time. Estou aqui sugestivamente respondendo a pergunta do amigo. Eu não farei isso de jeito nenhum. Que é a linha que você está adotando. Esse é o óbvio, pelo que está sendo apresentado, ou não, né? Que a Ponte menos apresenta do que apresenta alguma coisa. Aliás, apresenta um futebol péssimo. Essa é a realidade da Ponte hoje. Pode melhorar na próxima partida. E a gente espera, sinceramente, que tecnicamente o derby seja um jogo atrativo e aceitável no mínimo. Sempre bom lembrar que é jogo de torcida única. A torcida da Ponte compareceu no derby do primeiro turno lá no Majestoso e não estará no Estádio Brinco de Ouro. Só torcida do Guarani. Esse negócio de querer assistir o jogo infiltrado é problema, hein? É arrumar para a cabeça. Não vá nessa história que pode complicar uma barbaridade. Então, primeiro turno Majestoso. Segundo turno, Estádio Brinco de Ouro, estamos conversados. Não são os times que definem isso. Quem definiu isso é o Ministério Público. E o clube tem que cumprir, né? Não há o que fazer. Então, não complique a situação, tá bom? Vá assistir o jogo longe do Estádio Brinco de Ouro, você que é ponte pretano. E os bugrinos vão fazer uma enorme festa da maneira que os ponte-pretanos fizeram no primeiro turno lá no Majestoso. 6 da tarde, a programação da Rádio Bandeirantes começa bem mais cedo, à 1 da tarde, sábado dedicado integralmente ao derby campineiro.